Existe um livro chamado O Sentido da Vida, que é do Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem, ele é um médico, psiquiatra judeu, e ele foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, justamente com os filhos, a esposa e os pais. Todos eles morreram. Ele ficou na Polônia, naqueles campos de concentração, em Auschwitz, e ele conseguiu sair de lá, ele foi liberto, e ele conseguiu reconstruir a sua vida. E ele escreve esse livro, é muito interessante, chama-se O Sentido da Vida. Bom, então por isso que eu peguei esse tema para a gente conversar, já que a gente leva uma vida tão atrapalhada que a gente não para ver o que é que a gente veio fazer aqui. Se a gente fosse voltar mais ou menos uns 50 anos atrás, uns 60 anos atrás, e fizesse uma pergunta para as pessoas, para esse pessoal dessa geração, eu tenho um pai que subiu agora, que fez 100 anos e 3 meses, ele era uma dessas pessoas. Se você perguntasse qual o sentido da vida, ele dizia, primeiro trabalhar, segundo, educar os filhos, terceiro, fazer ou construir uma casa, e quarto, ser um cidadão de bem. E com isso, com esses 4 itens, eles eram felizes. Isso era a felicidade para eles. Bom, primeiro de tudo, eu quero fazer uma separação aqui entre educação e conhecimento. Eu acho diferente. Educação é aquilo que a gente recebe em casa. Pode ser dada pelos pais, pode ser dada pelos avós, famílias que os avós moram juntos, ou os tios, né? Então, é uma coisa que a gente aprende dentro de casa. Moralidade, respeitar os mais velhos, enfim. Educação, para mim, é diferente. A gente aprende ou na escola, professor, ou às vezes na internet, dependendo daquilo que você usa na internet, livros. Então, tem várias formas de aprendizado, tá? Então, essas pessoas, com essas 4 coisas que eu falei, trabalhar, educar os filhos, construir uma casa e ser um cidadão de bem, elas eram felizes. E aí eu falo assim, bom, mas então o que é felicidade? Eu gosto muito de uma fala do Gandhi que diz que felicidade é quando o meu pensar, o meu sentir e a minha atitude, ela está em harmonia, ela está em conivência, né? Eu vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil. Vamos dizer que você tem um filho casado, portanto você tem uma nora, e ela te pede um dinheiro emprestado, 5 mil reais emprestado. E você que conhece seu filho, um pouco a sua nora, vê que ela não se lida bem com o dinheiro, não se organiza muito bem com o dinheiro. Então, o teu pensamento diz para não emprestar o dinheiro. Você sente que não é para fazer essa atitude, porque isso você também não estaria ajudando. Mas a sua atitude discorda do seu pensamento e do seu sentimento e você empresta o dinheiro. Pronto. Acabou a paz, acabou a tranquilidade, acabou em harmonia. Então, eu vejo que felicidade é harmonia. Então, eu troco a palavra felicidade de 5 sílabas por uma palavra monossílaba de apenas 3 letras que chama-se paz. Então, para mim, felicidade é igual a paz. Mas paz do lado de dentro, paz interior, não do lado de fora. Do lado de fora a gente vai demorar muito ainda para ter paz do lado externo. Então, seria a paz interior. Se você for perguntar para a nossa vida atual, para as pessoas que eu vou estender a idade, dos 20 aos 55 anos de idade, mais ou menos, pessoal jovem, até 60 anos jovem, se você perguntar qual é o sentido da vida, a grande maioria da resposta vai ser feliz.
E aí eu paro e pergunto, o que é ser feliz para essas pessoas? E a grande maioria delas vai dizer que é conseguir realizar coisas que o dinheiro pode comprar. Ou seja, viajar, consumir coisas para uso pessoal, comprar carros, enfim. Essa eu acho que é a grande imagem de hoje em dia, que a grande maioria das pessoas tem de felicidade. Portanto, elas pautam a felicidade do lado externo. E isso não é felicidade, ao meu ver, porque o lado externo, ele muda a todo instante. Nós não temos controle de nada do nosso externo. E do nosso interior, a gente tem, né? Porque é uma coisa que nós teremos que educar. Essa paz que eu falo, ela terá que ser construída. Ela não vem de graça. Cada um vai construir a sua paz se quiser. Se quiser, né? É um aprendizado individual. Então, eu acho que nós, a grande maioria de nós, estamos muito confusos e achamos que a felicidade, ela está do lado de fora. E aí a vida fica doída, fica sofrida. Embora a vida, eu acho que a vida, ela é trabalhosa, né? O grande trabalho que a gente veio fazer aqui não é nem trabalhar para ganhar dinheiro, e sim trabalhar a nossa alma. Esse é o grande exercício que nós temos aqui. E trabalhando a nossa alma é que nós vamos construir a nossa paz. Mas vocês podem me dizer assim, mas Selma, ser feliz aqui, nesse mundo de hoje, está muito difícil. Aí eu troco a palavra. Acho que está trabalhoso, realmente está muito trabalhoso, né? Mas se você colocar que você não tem espera do lado de fora, porque o lado de fora é como está. As pessoas, na verdade, elas são como conseguem ser, né? Aquela pessoa difícil que você possa ter do teu lado é o que aquela pessoa pode ser hoje, né? Cabe a ela, se quiser, se melhorar. Senão, você tem que ver ela como um aprendizado na tua vida, né? E você pode batalhar para você crescer. E mesmo a gente vivendo num lugar trabalhoso, em que o mundo está difícil, eu acho que o Evangelho nos deixou pelo menos 3 coisas que são os pilares da doutrina espírita, que facilita muito a gente viver aqui. Primeiro, nós temos que entender que Deus é nosso Criador e Ele nos ama de uma forma que eu acho até difícil de a gente entender. A pessoa que eu coloco aqui na Terra, que não digo nem que se aproxima, mas que fica mais fácil de eu entender o amor de Deus por nós, é o amor de uma mãe. O filho pode ter matado várias pessoas e ter pego uma pena de 30 anos. No começo, os irmãos vão visitar, a esposa vai visitar, mas com o tempo, quanto mais a pena é longa, mais as pessoas vão rareando as visitas na prisão. E essa mãe, mesmo não concordando com todas as atitudes do filho, ela não abandona. E o nosso Criador, Deus, é muito mais do que isso. Ele nos ama não pelo que a gente é agora. Porque se a gente for ver, a gente não merece. Que a gente não fez nada por merecer o amor do Pai. Mas o Pai ama, é um amor tão divino, que Ele nos ama pelo que a gente vai se tornar, não pelo que a gente é hoje. Então, o amor dele é um amor no topo. Não, se a gente tivesse como caracterizar e medir o amor, não existe nada do que eu possa fazer para diminuir
diminuir o amor do Pai em relação a mim. Eu posso matar, eu posso exterminar muita gente, eu vou ter que responder pelos meus atos, mas eu não consigo diminuir o amor do Pai, o amor do Criador em relação a mim. Então, a gente não está acostumado com esse tipo de amor, né? A gente ainda vive um amor muito de troca. Então, assim, eu gosto de você, se você gostar de mim, então assim, mas eu faço mais coisas por você, você faz menos para mim. Ainda é um amor muito comparativo. E o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele simplesmente ama. E ponto final. Não interessa de você para ele, né? Ele te ama e ponto. E sabe que você vai ser luz um dia, né? É somente uma caminhada, é só uma questão de tempo. O segundo pilar, que eu acho também muito importante, é que nós somos imortais. O que significa isso? Significa que nós tivemos começo e não vamos ter fim. Deus é eterno, ele não tem começo e não tem fim. Nós não, nós tivemos um começo e nós não teremos fim. Portanto, isso significa que nós não pararemos de pensar e sentir, né? Então, só que a gente tem que ver que nós somos imortais aqui, não só quando chegarmos lá, né? Então, eu acho que a gente vive muitas vezes brigando com a realidade e brigando com a vida. Então, nós estamos brigando com o inimigo errado, porque a vida e Deus, eu acho quase a mesma coisa, ela é para o nosso bem, embora a gente muitas vezes não entenda, mas a vida, ela conspira a nosso favor. Então, não tem nada nessa vida aqui que possa causar tanta preocupação na gente, porque o máximo que possa nos acontecer é a gente desencarnar. O que mais possa acontecer de ruim para a gente aqui, na Terra? Seria a morte, mas a morte não existe. Jesus venceu a morte. Então, o máximo que pode acontecer para a gente é desencarnar. Desencarnar é voltar. A gente não é daqui, a gente é estrangeiro, a gente veio passar um tempo aqui. Então, nós somos imortais. Então, a gente deveria levar a vida com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza. Então, quanto mais a gente se apoderar disso, as coisas que acontecerem com a gente aqui, a gente vai tentar ou batalhar para vivê-las de uma forma mais leve. Porque a gente deve ter a clareza de que a vida está a nosso favor e não contra. O X da questão é que quando acontece qualquer dificuldade, exemplo, um filho que está com um problema da droga, ou eu estou passando um momento difícil de uma separação, eu enxergo aquilo como uma coisa ruim. Mas não é, porque a vida é sábia. Aquilo é apenas um exercício e um aprendizado. E se aquilo veio, é porque a gente tem condições de ter aquele exercício na mão. O que acontece é que primeiro vêm os exercícios pequenos, para depois virem os exercícios mais trabalhosos. E muitas vezes a gente não presta atenção nos exercícios pequenos. E quando o exercício mais trabalhoso chega, muitas vezes a gente não se sente capaz, né? Mas não ocorre nada na nossa vida que a gente não seja capaz de dar conta. Então, isso é ser imortal. Então, o máximo que possa acontecer é a gente desencarnar e estamos aqui. Não teremos fim. Tudo vai passar, o sol, a lua, tudo vai desaparecer. Mas nós continuaremos pensando e sentindo.
A terceira coisa é que nós teremos tempo para corrigir todas as coisas que nós fizemos, todos os nossos enganos que nós cometemos aqui durante o nosso aprendizado. Então, todas as sementes estão conosco. Nós temos um DNA divino. Então, todas as coisas boas estão dentro de nós, só que cabe a nós desenvolver. Todas elas foram colocadas em formas de semente. Então, o nosso aprendizado aqui é se lapidar, é se esculpir, né? Então, trabalhar essas sementes para que elas floresçam. Então, cabe a mim regar, adubar isso diariamente para que isso desabroche. Deus já fez tudo da sua parte, né? Em nós. Nosso corpo é perfeito. Nós somos a obra-prima do Criador. Então, cabe a nós desenvolver todas essas sementes de que o Criador depositou em nós. Agora, por que eu vejo, por que a gente caminha tão devagar? Eu vou falar, eu me incluo nisso também, embora eu seja uma pessoa que eu sou muito crítica comigo mesma. Nós somos muito preguiçosos, nós gostamos de moleza, nós gostamos de sombra e água fresca. Parece que, assim, que o trabalho é visto como uma coisa negativa, como tipo assim, o pobre é que trabalha, né? Eu não sei qual é o sentido que a grande maioria vê para o trabalho, né? Então, se eu pudesse, eu não trabalhava. Mas o trabalho que nós viemos fazer aqui é trabalhar a nossa alma. É essa a função nossa aqui. A gente precisa trabalhar também, porque a gente vive num mundo material e a gente tem contas a pagar, então a gente precisa trabalhar, mas esse não é o trabalho real, porque isso aqui é um teatro, isso aqui é uma ilusão. Nós não somos daqui, aqui nós somos extraterrestres, mas isso daqui, se a gente não prestar atenção, ele se torna tão real, que a gente acha que a vida verdadeira é isso aqui mesmo. Então, cabe a nós abrir os olhos, abrir os ouvidos, para entender o que eu posso fazer da minha vida aqui. Para que eu possa crescer e chegar lá do outro lado, tendo progredido, tendo trabalhado os meus sentimentos, né? Uma grande coisa que eu vejo, em geral, seja no trabalho, seja em casa, nos relacionamentos, é a dificuldade de se relacionar que a gente tem. Seja com o colega de trabalho, seja com o marido, seja com os filhos, né? Esse é o grande... Eu sou casada com um psicólogo, então, isso é o dia a dia do psicólogo. É a dificuldade de convivência, de sentimentos entre as pessoas, né? Então, isso é trabalhoso. A vida aqui é trabalhosa. Não tem como. Tem um amigo, acho que é Edgar Miguel, que fala que aqui não é um parque de diversões. É ele que fala. Isso aqui não é um parque de diversões. Então, ninguém veio aqui para passear. Pode passear, claro que sim. Mas o intuito geral daqui é trabalho, é aprendizado, é esforço. A vida é uma subida, é esforço, e esforço diário. Porque se Deus nos deu todas as ferramentas estão conosco. Então, cada um só vai construir a sua paz com esforço. Não tem outra alternativa. Porque do lado de fora, a gente já viu que não espere essa paz. Ela não vai
vir tão cedo nesse mundo que a gente está. O mundo muda o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo. E se você trabalha para estar em paz, em harmonia, você pode lidar com o fato externo de uma forma melhor. Então, você consegue ter mais harmonia para lidar com o exercício, né, que se apresenta. Vocês têm alguma pergunta? Não sou, assim, é a primeira vez, eu não sou uma palestrante. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, discordar também, Selma, não concordo com isso. Mas eu procuro trazer coisas que impactem com o nosso dia a dia, sabe? Eu também trabalho com o ser humano, sou médica, e eu vejo a dificuldade de relacionamento no dia a dia. É pai com filho, é o próprio casal, no trabalho. E a gente deve procurar se esforçar para ver no companheiro do lado, se ele é trabalhoso, uma pessoa que seja uma pessoa que está ali para te ensinar. Se você mudar a forma de olhar, eu acho que fica mais leve. Então, ter uma pessoa no trabalho que seja chata, que seja implicante, é difícil? Mas se você procurar mudar o olhar e ver o que eu posso aprender com aquela pessoa, ou seja, Deus está te dando um trabalho de paciência, né? Se você quer ser mais paciente, Ele vai te dar alguém bem difícil do teu lado. Então, a gente tem isso todo dia. A gente vai encontrar no trânsito, na escola, no trabalho, dentro de casa. Todo dia isso acontece. E tudo isso é aprendizado para a gente. Então, é que a gente não gosta disso. A gente gosta das coisas perfeitas, a gente não gosta de ser incomodado. Essa que é a verdade. A gente não gosta de servir. A gente quer ser servido. Né? Todo mundo gosta de ser servido e não de servir. Mas veja, Jesus aqui veio para servir. Sabedoria que ele tinha, conhecimento, e ele veio para servir. Isso deveria ser de aprendizado, né, para a gente. Mas eu acho que precisa de nossa parte esforço, dedicação, vontade. Acho que a nossa vontade é muito pequena ainda. A gente olha as coisas, a gente olha o Evangelho e acha lindo tudo aquilo. Nossa, mas que lindo! Nossa, isso é maravilhoso. Vamos botar em prática? Aí é que começa. Então a gente tem que ser igreja. Então, ou seja lá o que for exemplo, você está indo para o centro, aconteceu alguma coisa que você possa ajudar, não vá no centro e ajude ali. Eu acho que a doutrina espírita, ela tem que estar na prática. Não é só ler o Evangelho e vir às palestras. Tudo isso tem que ser material para que me transforme e que mude a minha atitude no dia a dia. Então eu tenho que levar a doutrina espírita onde eu for. No meu trabalho, na minha casa, dirigindo o carro. É trabalhoso. Porque muitas vezes eu tenho vontade de responder. Uma pessoa marca um exame, não aparece, 3 exames, depois vem remarcar, e para ela está tudo bem. Então, é preciso perdoar, é preciso ter tolerância, e a gente não tem. Então, pode levantar a mão. Graças. Selma, sobre o que você estava falando, no sentido da vida,
o esforço de trabalhar tudo, dentro da doutrina espírita, quando a gente já ganha um pouco mais de experiência e começa a estudar um pouco mais a doutrina, tem muitas pessoas que têm um auto-engano espíritas. Como eles começam a entender que a vida não acaba, ela continua, e as sucessivas reencarnações, existe muita fala dentro dos espíritos, eu vou deixar para depois. Isso não perde um pouco o sentido da vida, do momento que estamos no planeta, das provas, das dificuldades para a superação? Essa fala de muitos que não entenderam a essência. Mas veja, eu tive 3 filhos, queria ter 4, mas só tive 3. Eu trabalho na parte de ultrassom, atendo muito o universo feminino. E eu pergunto, para pessoas de boa classe social, então, 30 e poucos anos, 40 anos, pergunto, tem filhos? Não. Então, gente, hoje, o universo feminino está pensando muito em se vai ter filhos ou não. E quando tem apenas um, tá? Hoje, a vida mudou muito. Na época do meu pai, que fez 100 anos, a mulher, ela trabalhava, as coisas eram muito pontuais. O homem trabalhava, pelo menos eu vou falar do Nordeste, já que eu não sou do Sudeste. Então, o homem trabalhava e era o provedor da casa. Ele colocava o dinheiro dentro de casa. Cabia à mulher a educação dos filhos e toda a organização da casa. Isso hoje mudou totalmente. Hoje, um casal, homem e mulher, que vão morar juntos, o homem, na grande maioria das vezes, ele precisa do orçamento da esposa para dividir, para bancar as contas da casa. O dinheiro da esposa não é para fazer unha, cabelo, massagem, nada disso. Ele precisa disso. Está muito difícil hoje em dia de uma pessoa sozinha, né, bancar todas as despesas da casa. Então, hoje é homem e mulher bancando as despesas da casa, principalmente se tem filhos. Então, se essa pessoa espírita, ela está pensando que como eu tenho tempo e eu vou deixar para depois, ela não está raciocinando bem. Primeiro, porque a fila está grande para vir, né? Eu não sei com quanto tempo depois dessa encarnação eu vou vir de novo. Eu posso vir como universo feminino, universo masculino, não interessa. Mas quando eu virei? Não vai ser logo, não. Então eu deveria aproveitar essa encarnação para crescer como pessoa, para trabalhar o meu individual, trabalhar a minha alma. Hoje, muitas mesmo, as mulheres, elas não querem engravidar. E quando engravidam, a nós que somos, né, da parte médica, eu pergunto, vai tentar amamentar? Não. Já está definido, ela já definiu que não quer amamentação. Nossa, mas a amamentação além de ser o melhor leite para a criança, existe uma troca aí, vem a parte emocional, psicológico, o elo entre a mãe e o filho. Mas ela já decidiu, ela não quer. Outra coisa também, elas definem a via de parto. Então, você fala assim, nossa, mas você tem uma bacia, tal, o obstetra, a gente pode tentar uma via baixa, um parto normal? Não, eu não quero. Então, ela já define por uma cirurgia. E muitas vezes, se você não concorda, ela muda de profissional. Então, você fica assim, eu não concordo, então eu perco a paciente, né? Ou você fica com a paciente, mas você não faz o que você gostaria. Então, tá difícil, gente. Tá difícil. Então, isso mostra que a gente deveria aproveitar muito essa encarnação. Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. A gente não sabe quando a gente vai voltar. Isso. Pois não. Desculpa. Pois não. Mas esse fato de algumas mulheres, não são todas, né?
Veja, na minha família, graças a Deus, todos os meus netos nasceram de parto normal. E não é má informação, muita informação errada, que faz com que a mulher prefira a cesárea. Olha, aí a gente vai entrar um pouco mais na parte médica. Aí a gente teria que ver que população a gente está trabalhando. Se a gente for fazer uma pesquisa nos hospitais públicos do Brasil, a grande maioria é parto normal. Mas se a gente for procurar em convênios e particular, a grande maioria é cesárea. As dondoras. Então, depende do público-alvo que a gente vê. Mas, na grande maioria, é a cesárea. Mesmo a mulher de menos condições, ela não quer mais um parto normal, porque são horas de trabalho de parto, né? Então, ela não quer mais isso também, né? E, infelizmente, também tem má informação, né? Então, a amamentação é um processo maravilhoso, lindo, dá uma satisfação muito grande para a mãe, um elo com a criança maravilhoso. Agora, é trabalhoso, gente, é essa palavra, é exaustivo. Quem já amamentou aqui sabe, ainda mais se tivesse gêmeos, você não dorme, você emagrece, a criança suga e você para amamentar. Então, é esforço, principalmente se você tentar uma amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, né? Então, a gente veio aqui para isso, gente, para trabalhar, para se melhorar, essa a nossa função. Mas acho que muitos de nós, a gente quer uma vida mansa, uma vida light. Aqui não é lugar de vida light, aqui não é lugar. Então, aqui é um lugar de trabalho, de a gente se esculpir. E eu acho que assim, não percamos tempo. Eu acho que se a gente for olhar na grande evolução das pessoas de uma encarnação para outra, o andamento é quase milimétrico. Quer dizer, andou tão pouco de uma encarnação para outra. Então, o que nos falta? Falta vontade, a gente tem muita preguiça. E eu me incluo nisso, a gente tem muita preguiça. Então, a gente tem que ter vontade de fazer as coisas. Lá na frente, a gente só vai ter coisa boa. Mas o sucesso não pode vir sem esforço. Meu pai sempre falava isso. Não existe sucesso sem esforço, esqueça. Então, é preciso batalhar, é preciso se instruir, é preciso melhorar para nosso benefício pessoal, para nós construirmos a nossa paz. Quanto mais você estiver em paz com você, mais você consegue conviver nesse mundo que está aí. Nesse assunto que você tocou agora, eu aprendi com as suas palavras aí que a nossa função aqui é a evolução, né? Evoluir. Moralmente. Nós não podemos evoluir se nós não nos relacionarmos. Foi isso que você falou? Se não nos relacionarmos com as pessoas, e tem muita diferença, porque somos indivíduos. Indivíduo pressupõe individualidade, diferenças. Temos que conviver com as diferenças. Aí você não acha que entra a prática da segunda parte da caridade, da maneira como Jesus entende a indulgência? Temos que ser indulgentes. Saber que aqueles que nos rodeiam, aqueles com quem nós nos encontraremos, ou nos encontramos sempre, podem ter diferença. Ninguém é igualzinho. E temos que ser indulgentes para assimilar o que o outro pode nos ensinar e passar também para eles um bom ensino para que ele também evolua, porque a evolução é de todos. Sim, somos únicos. Não existe ninguém igual ao Senhor, não existe ninguém igual a mim, cada um é único, né? Eu acho que o grande trabalho é a gente mexer no orgulho e no egoísmo, né? Então, a gente está aqui há muito pouco tempo. A gente traz muita coisa do mundo animal. E no mundo animal, como que era?
bateu, levou. Então, o homem das cavernas, ele não tinha segurança nenhuma, ele não tinha alimento, ele tinha que buscar o seu alimento. Então, exemplo, chegou alguém que se sentiu ameaçado, mate. E a gente ainda traz muito do mundo animal aqui, mesmo vivendo no mundo hominal, né? Então, a nossa coisa de bateu, levou. Você é xingado no trânsito, você devolve, né? Então, na verdade, na grande maioria de nós, a gente reage e não age. Então, para a gente trabalhar o egoísmo e o orgulho, a gente não vai conseguir arrancar, mas a gente pode trabalhar, né? O egoísmo é assim, não tudo para mim, para você também, mas eu preciso do meu e posso dividir, não doar tudo para você. Eu acho que tudo, a base está no nosso orgulho e egoísmo que a gente traz de muito tempo isso, né? E precisamos trabalhar isso. Você faz a peça de encerramento? Faço. Vai ficar falando tarde inteira. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigada por todos os ensinamentos. Que essas palavras minhas, primeiro, invadam a minha alma, para que eu, a cada dia, procure ser uma pessoa melhor, procure praticar a bondade, a renúncia e o amor. E que isso se estenda a todos nós, que nós tenhamos a certeza que somos amparados em todos os exercícios que eles nos apresentam na nossa vida. Tu nos ampara, tu és o Criador e sabe de tudo com a tua inteligência suprema. Dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, o nosso um amor intenso sobre nós e que nós caminhemos na certeza de que todo o universo vai ao nosso favor. Obrigada.